vou usar o aparelho de braço, o aparelho de pulso e vou mostrar para vocês a dificuldade que é eu utilizar aqui, ó, o aparelho convencional. Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês como medir a pressão arterial. Como a hipertensão é uma doença super prevalente na população e é o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares, como infarto, AVC, doença arterial periférica, é muito importante que você saiba como medir a pressão, para saber o que você está fazendo, está certo ou não, se esses valores estão sendo confiáveis ou não. Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, e meu propósito é promover saúde e prevenir doenças. Você é o responsável pela manutenção da sua saúde. Então, com informações, você consegue melhorar a sua saúde e prevenir doenças. Então, antes de eu continuar o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o conteúdo. É fundamental que vocês me auxiliem na divulgação das informações de promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, pessoal, esse vídeo é para você que quer saber se você está verificando a pressão da maneira certa. E se você não está verificando, você saber por que você precisa verificar a pressão. A hipertensão arterial é uma doença silenciosa. A gente fica com a pressão aumentada e não sabe por anos. E aí que é o perigo, porque a hipertensão, os níveis tensionais elevados ao longo do tempo, ao longo dos anos, ele vai impactando negativamente em vários órgãos. Acelera a aterosclerose, que é o depósito de gordura nas artérias do corpo, aumentando o risco de infarto, de AVC, de doença arterial periférica, lesa rim, olho, o coração. Então, se você não controlar a pressão, você a médio e longo prazo vai ter consequências prejudiciais na sua saúde. Então, você precisa saber a sua pressão. E como é que você vê? Hoje facilitou muito que a gente tem acesso com o valor mais baixo de aparelhos digitais que a gente consegue verificar a pressão em casa. A dúvida muito frequente é, doutora, esses aparelhos são confiáveis? Sim, é melhor você medir com esses aparelhos do que não medir a pressão. Então, o que não é visto não é lembrado. Então, se você não medir a pressão, você não sabe se sua pressão está adequada ou não. Se por um acaso, durante essa aferição, você vê que sua pressão está acima de 130/8, vai no seu médico, seja avaliado e veja se de fato sua pressão está ficando limítrofe e o que você precisa fazer para controlar melhor essa pressão. Então, você saber como estão os valores da sua pressão é fundamental, mas como é que a gente faz isso? Então, antes de você efetivamente verificar a pressão, tem algumas coisas que você precisa fazer para medir a pressão de uma forma mais correta. Então, tem alimentos que você não pode ingerir antes de verificar a pressão. Então, cafeína é o principal. Se você utilizou o café ou alguma bebida com a base de cafeína, 30 minutos depois só para medir a pressão. A mesma coisa do tabagismo. Fumou, esperar 30 minutos depois para você poder verificar a pressão, porque são estímulos que elevam a pressão. Então você não vai saber se sua pressão está de fato aumentada ou se é reflexo do uso da cafeína ou do cigarro. Outra coisa, não pode estar com a bexiga cheia. Então a bexiga tem que estar vazia. Exercício. Exercício físico fisiologicamente aumenta a nossa pressão. Então, para você verificar a pressão, pelo menos 60 minutos, 1 hora após você ter encerrado uma sessão de exercício, para você poder verificar sua pressão de uma forma correta. Então, não pode cafeína, não pode cigarro, exercício pelo menos 60 minutos antes, bexiga vazia, tá? Então, primeiro essas 4 coisas. Então, quando você vai efetivamente medir sua pressão, você tem que sentar confortavelmente, pés apoiados no chão, as costas apoiadas na cadeira, numa posição relaxada. 5 minutos de relaxamento de repouso, para você poder começar a medir sua pressão. Hoje eu vou usar 3 aparelhos. Vou usar o aparelho de braço, o aparelho de pulso e vou mostrar para vocês a dificuldade que é eu utilizar aqui, ó, o aparelho convencional, que é o esfígmo convencional, que é muito difícil que vocês utilizem ele em casa, pela dificuldade de você conseguir ferir sozinho e você precisar ser treinado para você poder escutar. Então vou começar por ele, vou mostrar como é que é eu sozinha tentando medir minha pressão dessa forma. Então, 5 minutinhos de repouso, relaxei, minha bexiga está vazia, não bebi café, não fumei. Exercício, não tem 1 hora que eu fiz, já tem bastante tempo, então eu posso tranquilamente verificar minha pressão nesse momento.
Então apoio o braço, aqui ó, o cabinho apoiado aqui para dentro do braço, fechei o aparelho, cadeira com os braços, com as costas apoiadas, pés no chão, coloquei o aparelho. Como eu tô sozinha, vou insuflar aqui e apertar. Botar aqui o esteto para poder escutar. (11/7). Então minha pressão no aparelho convencional 11/7, eu aferindo sozinha. 5 minutinhos de repouso para poder verificar novamente e ver se essa pressão vai ser compatível com os outros aparelhos digitais. Posicionando novamente aqui, ó, o outro manguito, da mesma forma, aqui, ó, cabinho voltado para a parte de dentro do braço, mantendo os 5 minutos de repouso, vou verificar a pressão no aparelho digital. Então, braço apoiado no aparelho digital 12/7, como vocês podem verificar aqui. Agora eu vou mostrar no aparelho de pulso. Em 5 minutos de repouso, a diferença do aparelho de pulso, que ele pede para você apoiar o cotovelo sobre a mesa e manter o braço com o aparelho voltado para você, dessa forma, e a altura do aparelho mais ou menos perto da altura do coração, tá? Então você apoia o cotovelo e deixa o braço levemente sustentado aqui para ficar na altura do teu coração. E vamos medir. 5 minutinhos de repouso entre uma aferição e outra, meça novamente. Então, pessoal, como vocês podem ver, ó, 11/8. Você vê que os valores foram muito próximos. Não exatamente, até quando eu vou aferir no mesmo aparelho, pode ser até nesse convencional, se eu medir momentos diferentes, pode dar pequenas variações. E a questão não é essa, eu não vou dar diagnóstico de hipertensão com esses aparelhos digitais. Isso é para eu ter um controle, uma noção de como é que está a minha pressão. Caso ela venha aumentada, caso fique acima de 130/80, você procure seu médico e faça uma reavaliação. Então a ideia é que você precisa saber como é que está a sua pressão para você ver se você precisa ou não ajustar a medicação, ou se você não usar a medicação, o que você precisa fazer para melhorar isso. Então, não é esperar você ficar hipertenso para tomar medidas. A ideia é a gente prevenir e não vir a ficar hipertenso. É tentar minimizar o nosso risco. Então, esses aparelhos digitais podem sim ser utilizados, são super válidos para você ter uma noção de como é que está a sua pressão. Como eu falei anteriormente, tudo que não é visto não é lembrado. Então, se você não vê sua pressão, você não vai saber que é hipertenso, nem vai lembrar de verificar isso. Então, os aparelhos de pressão precisam ser utilizados, você precisa verificar, verifica a pilha, vê nas instruções do aparelho o tempo de durabilidade, confiabilidade desse aparelho, se precisa passar por calibração, mas você precisa ter um aparelho desse em casa e medir a sua pressão. Então, se curtiu o vídeo, se fez sentido para você, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações e divulgue o conteúdo para que mais pessoas promovam saúde, previnam doenças e passam a ser agentes da sua própria saúde. Tá? Até o próximo vídeo, pessoal.